Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar aqui mais uma noite trazendo uma palavra para nossas vidas. Na noite desse dia, né? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Deus promete uma nação a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã de Canaã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, que estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e lhe aparecera. Promessa de Deus para Abraão. Muito forte, né? E te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Aqui a palavra diz que ao ser chamado por Deus, Abraão, pela fé, mudou-se de Ur para Harã e finalmente para Canaã. Primeiro, Abraão teve promessa. Segundo, pacto. Terceiro, através de seus descendentes, seguiria Deus e influenciaria todos, através da árvore genealógica de Abraão. Mas tinham, porém, que obedecer. Então, aqui no começo, o Senhor, ele chama Abraão e faz uma promessa. Deus prometeu abençoar Abraão, torná-lo famoso, mas havia uma condições. Ele teria que obedecer a Deus. Deus fez essa promessa e falou para ele: ó, sai-te da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu o chamado de Deus. Abraão recebeu ali a revelação de Deus, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E muitas das vezes as pessoas pensam que Deus me falou, Deus me mostrou. Tem que ver se Deus está mostrando verdadeiramente para você ir. E ali Abraão pega a sua família,
até o seu, sobrinho Ló, e sua esposa, e sai para a terra de Canaã. E aqui a palavra de Deus fala para nossas vidas que, movido aqui, promessa de Deus, e o Senhor ali estava com Abraão, e Abraão no centro da vontade de Deus. Abraão segue. E lá no capítulo 12, do versículo 11, a palavra de Deus fala que havia fome no Egito, e diz que Abraão desce ao Egito mas Deus provando a sua fé. Por quê? Porque assim que Deus chama Abraão, Deus manda que ele desce ao Egito, aonde havia fome naquela terra. Mas ele não se questionou, porque naquele lugar estava havendo uma grande fome. Então, a palavra de Deus fala que aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios vierem dirão: esta é sua mulher, matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida? Então, Abraão, pelo medo, ele falou uma meia mentira, que Sarai era sua irmã, mas era movido pelo medo, e pediu que Sara dissesse isso, que era sua irmã. Mas vocês vão ver o que vai suceder lá na frente, por ter falado meia mentira. Movido pelo medo, pediu que Sara contasse uma meia verdade, que ela era sua irmã. Aí aumenta os problemas. Quando ela para na casa de Faraó, Faraó ia tomar ela como mulher. Mas como Deus sempre é misericordioso, um anjo bradou e deu o livramento, né? Então o Faraó perguntou: por que não me disseste que ela era sua mulher? Por que disseste a minha irmã, de maneira que houvesse tomado por minha mulher? Agora, pois, és aqui tua mulher, toma e vai-te. Aí Abraão volta ao Egito. Subiu, pois, Abraão no Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, com ele Ló. Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o príncipe estivesse na tenda entre Betel e Ai. Então, mas a palavra de Deus fala que Abraão leva Ló, mas lá na frente Abraão e Ló se separam-se. Por quê? Porque houve contendas entre os pastores de gado, os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló, né? Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Então Abraão disse a Ló: ora, não haja contenda entre ti e meus pastores, teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? E pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita,
e se à direita irei para a esquerda. E levantou logo seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda regada, antes de o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolhe a melhor parte, o melhor campo, né? Tem pessoas assim que escolhem por aparência e lá na frente sabemos que essa cidade foi destruída. Aqui a palavra de Deus fala que o caráter de Ló é revelado por suas escolhas. Por quê? Porque Ló era ganancioso, escolheu a melhor parte, né? E isso acontece. Ló é levado cativo. Abrão soube que Ló estava cativo, imediatamente tentou resgatar o sobrinho, toda a fazenda, a Ló, as mulheres e o povo. Mesmo assim, o que nós temos passado, nós temos que ajudar. E assim Abrão ajudou a Ló. No capítulo 14, 22, Abrão recusou-se a apropriar de qualquer bênção do rei de Sodoma para o rei, dissesse: eu enriqueci Abrão. Deus enriqueceu Abrão. As pessoas precisam ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, no capítulo 14, versículo 22, vamos lá. (14, 22), que o Senhor está falando para nossas vidas. Abrão, porém, disse o rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Por quê? Aqui, Abrão tinha caráter. E apareceu ali um homem, no capítulo 14, o nome dele era Rei Justo, o Rei da Paz. Tinha oferecido coisas grandes para Abrão. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Lá no capítulo 14, versículo 21. Era o Rei da Paz. Mas Abrão, ele não aceitou essa bênção. Por quê? Porque a bênção, ela tem que ser de Deus, você tem que cativar a tua bênção. Você precisa crer mais em Deus, porque Deus te fez promessa. Então, quando as coisas vêm muito fácil, não é bom. E Abrão não aceitou. Por quê? Porque senão lá na frente, esse Rei da Paz iria dizer que ele abençoou Abrão. Não, a bênção tem que vir de Deus. Melquisedeque, Rei justo e Rei da Paz. Era o rei Melquisedeque, esse que ofereceu coisas grandes para Abrão, mas Abrão não cresceu o olho, né? Não cobiçou. Ele queria que a bênção viesse de Deus, diretamente do Pai. Deus promete um filho para Abrão. Motivo para ter coragem. Prometeu proteger uma grande recompensa.
prometeu descendente como as estrelas do céu. Então, nesse capítulo mais para frente, capítulo 15, Deus ali sempre fazendo um pacto com Abraão. Aqui no capítulo 15, versículo 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Isso quer dizer santidade de Deus. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto essa terra, um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande no Eufrates. Então, Deus mais uma vez fez um pacto com Abraão, prometeu as suas descendências, né? Então a palavra de Deus aqui diz fogo, o fogo e a fumaça representam santidade de Deus, seu zelo por justiça e seu julgamento para todas as nações. Foi o pacto de Abraão, do Senhor com Abraão. No capítulo 16, versículo 5, Sarai tivesse sugerido a Abraão ter um filho de Agar, mais tarde culpou-o pelos resultados. Olha, Deus está falando com a gente. Deus faz uma promessa. Eu falei no começo, primeiro uma promessa, depois um pacto, depois, através dos seus descendentes, ele influenciaria todos. Então, quando Deus faz uma promessa, a pessoa tem que ficar no centro da vontade de Deus. Deus, quando faz uma promessa, você tem que esperar em Deus. Deus, desde o capítulo 12, vem falando com Abraão que daria, né, muitos povos, e que ele ia ser pai de multidões. O Senhor, ele tem te feito uma promessa. Ele tem feito uma promessa para cada um de nós. Mas muitas das vezes queremos dar um jeitinho. Deus faz uma promessa. Mas Deus fez uma promessa lá atrás. Espera a promessa se cumprir. Se você tem certeza da sua chamada, por que você depende de terceiros? Deus fez uma promessa, mas Deus está testando a tua obediência. E a palavra de Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas muitas das vezes você não espera a promessa se cumprir. O Senhor tem colocado nas tuas mãos, tem falado para você: ó, eis aí a minha promessa. Se Deus te prometeu, Ele vai se cumprir. Eu creio que tem cumprido, mas tem muitas pessoas como Sarai. Sarai passou à frente de Deus e fala para Abraão: olha, deita com a egípcia, a escrava, e ali ela vai gerar um filho nosso. Mas se Deus fez uma promessa que daria descendente, daria, né, filhos para Abraão,
para Sarai. Quem sabe você está pedindo para Deus e Deus está falando, olha, eu vou te dar filhos espirituais. Mas sabe o que acontece? O povo de Deus, ele não quer esperar o tempo. Deus tem até dado já nas tuas mãos essa promessa. Mas muitas pessoas estão jogando a promessa fora. Achando que será se estava no tempo? E fica dependendo de terceiros para seguir em frente. Uma hora crê na promessa e outra hora quer desistir da promessa. Não faça como Sarai. Sarai vira para Abraão, olha, entra. Mandou que dormisse, né? E entrasse para cobitar com a escrava. E vocês podem ver que lá na frente teve um problema. Você que passa à frente de Deus, lá na frente você vai ter problema. Você vai ver que lá na frente teve 2 nações, né? Sabe por quê? Porque num segundo, Abraão foi atrás da palavra da sua esposa e não da palavra de Deus. E já tinha feito um pacto com Deus. Deus falava com Abraão. Deus quis falar com Abraão. Desde o capítulo 12. Sai do meio da tua parentela, eis que a terra te mostrarei. Vai ser tu uma benção. O Senhor tem falado para Abraão, olha, lá no capítulo 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Muitas pessoas realmente têm falado que ninguém é perfeito, né? Não somos perfeitos, mas precisamos se aperfeiçoar sim. Né? Quando a gente for perfeito, Jesus vai recolher a gente. O Senhor, Ele quer que você se posicione, obedecendo a Ele, ouvindo a voz dEle e procurando sim se aperfeiçoar. Ser reto, ser correto, ser sincero. Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor só vai concretizar, irmãos, a vitória, a promessa, quando você ouvir a voz de Deus. Quando você obedecer às ordenanças de Deus. E quando você estiver no centro da vontade de Deus. Eu às vezes fico pensando quantas pessoas têm promessa. Deus já deu na mão a promessa, a vitória. E muitas das vezes você quer jogar essa vitória fora. Quantos tempos Deus tem dado para várias pessoas. E muitas pessoas estão brincando de ser crente. Brincando de ser mestre. Brincando até de ser pastor. Mas essa é a realidade. Engraçado que as pessoas dizem, esta promessa na minha vida é antiga. Deus me prometeu e me deu. Mas por que não persevera? Porque muitas pessoas têm preferência em de viver pecando contra Deus. Tem prazer de ficar na carne do que fazer a obra de Deus.
Isso não é dizer que está julgando, né, aquele que esteja de pé, aquele que quer cair sempre. Ele fala isso toda a vida. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É, realmente, a palavra, né? Mas se você tem temor a Deus, não adianta ter fé, não adianta ter a promessa na mão, mas não tem temor a Deus. Porque se você andar em retidão, procurar se aperfeiçoar, procurar andar no Espírito, você conquistaria toda a terra. Porque temos que ter temor até quando pregamos a palavra. Que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Abraão, ele ouvia a voz de Deus, mas ele quis ouvir a sua esposa, né? E ali começou tudo. Então é tempo de meditarmos, né? Então, nós interferimos os planos de Deus como? Sarai arrumando serva egípcia, né? Cujo nome era Agar. Então ali ela começou o quê? A interferir as promessas de Deus, querendo dar um jeitinho brasileiro, né? Querendo ser porta-voz. Então, se você ouvir voz de homens, achando que ele é um porta-voz, você vai viver peregrinando pela sua desobediência. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que isso tem me acontecido. Faz uma reflexão da sua vida, porque lá na frente, Abraão, ele sentiu muita aflição no coração. Olha só, 3 pessoas, vamos lá no capítulo 16, versículo 13. Olha só. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar a Ismael. Né? Então, aqui, pessoas cometeram sérios enganos. Primeiro, Sarai, que tentou resolver os problemas por si mesma. Deu sua serva a Abrão. Abrão, que concordou com o plano, recusou resolver o problema. E Agar, que fugiu do problema. Você vai ver lá na frente o que aconteceu. Né? E aqui, no capítulo 17, na qual eu já falei, anda na minha presença e ser perfeito. Porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações que tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e reis sairão de ti. Irmãos, promessa muito forte. E reis sairão de ti.
E aí? Aí a gente se pergunta, cadê os reis que Deus prometeu saindo de ti? Será porque ainda não aconteceu? Porque alguma coisa está faltando. Então, para poder chegar pai de multidões, para ser realizada essa promessa, você precisa estar no centro da vontade de Deus. No capítulo, acho que é do... Vou ver aqui. Capítulo 21. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Aí Sara, teve um filho e a sua escrava já tinha tido o filho, Ismael. Olha só no versículo 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva, seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra muito mal aos seus olhos de Abraão por causa do seu filho, porque também era seu filho. Porém disse ele, Abraão: não te parece mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva? Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Tudo pela misericórdia, que era filho de Abraão. Então Deus fez uma outra nação. Mas não poderia ter sido evitado. Como eu falei, muitas das vezes as coisas acontecem por culpa de uma, duas, três pessoas. Por quê? O despedimento de Agar e Ismael. Ismael tinha 14 anos. Então se levantou Abraão pela madrugada de manhã, tomou um pão e odres de água e o deu para Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. Despediu-se ela e foi andando errante no deserto de Berseba. Consumido a água de odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, das árvores, e foi e se assentou-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: que não vejo eu morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Pela misericórdia. Então eu relatei 3 pessoas que cometem sérios enganos. Primeiro, Sarai, que tentou resolver os problemas por si mesmo e deu sua serva a Abraão. A pessoa se precipita, Deus faz uma promessa e as pessoas se vendem. Muitas das vezes estão se vendendo por um prato de lentilha. Não espera a promessa ser realizada. Porque como é que pode Deus falar lá atrás da grande promessa e lá na frente você querer passar para terceiros? Ou depender de 1 ou 2, 3? O Deus é o mesmo. Então se Deus prometeu, Ele cumpre. Não queira dar o seu jeito. E depois, Abrão
Abrão, que concordou com o plano e recusou resolver o problema. Abrão, ele concorda com o plano de cobitar, né, de entrar com Agar, né, com a egípcia. No momento ele gostou do problema, da ideia, mas concordou, mas depois recusou resolver o problema. E Agar, e fugiu do problema. Aí, pela misericórdia, né, de Deus, Deus bradou. O anjo, ele viu a agonia daquele jovem de 14 anos e fez ele também uma grande nação por causa de Abraão. Então fique na promessa. Estamos aqui nessa noite, né? Eu estou aqui pregando, falando, Deus falou no meu coração. Espere em Deus. Abraão, ele tinha uma grande promessa. O Senhor, ele prova Abraão lá no monte Moriá. Outra passagem linda e maravilhosa. Deus quis provar ele para aprofundar sua capacidade de obedecer mais e mais Deus. Outro dia estarei pregando essa mensagem. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. A palavra de Deus é tremenda. Você precisa mergulhar na palavra. Isso tudo aconteceu no deserto de Berseba. Fica na promessa. Deus, quando promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Amém? Vamos estar aqui ouvindo um louvor. Se eu consigo botar um louvor para a gente louvar. Deus é fiel. Espera um minutinho aqui. Vamos estar aqui tentando gravar um hino, louvar um hino. Espera um minutinho aqui. Só a vitória. Vamos tentar louvar um hino.
ouvir esse hino. Tentar louvar aqui. Para você. Com Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim no dia de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Você que é adorador. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se ergue na glória, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Você que é adorador, move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 adore. E meu irmão, adore, 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 adore. Importa a situação, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se
se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão de Deus. God.